Você já reparou que quando o assunto é camisa social de qualidade, o brasileiro médio sempre olha para o nome mais caro da vitrine? Ralph Lauren isso, Hugo Boss aquilo, Empório Armani não sei o quê, como se corte bem feito, tecido nobre e durabilidade real fossem conceitos que só existem em grife internacional ou em marca nacional, que já cobra preço de grife internacional. Só que existe um mercado inteiro aqui dentro, com marcas brasileiras que entregam algodão de qualidade real, acabamento consistente e preço muito mais acessível, e que a maioria das pessoas nunca considerou como alternativa séria porque nunca parou para comparar gramatura de tecido e construção de costura. Só comparou o nome bordado no bolso. Hoje eu vou fazer esse exercício. Pegar aquelas referências de camisaria cara que viraram sinônimo de qualidade que se paga caro e te mostrar qual marca brasileira ocupa esse mesmo espaço, com engenharia de tecido equivalente, por menos da metade do investimento. Antes de entrar na lista, vale uma ressalva importante. Substituir uma grife cara por uma marca nacional não significa dizer que elas são idênticas em tudo. Existem diferenças reais de acabamento, de consistência entre coleções, de controle de qualidade internacional que uma operação menor às vezes não consegue replicar com a mesma constância. O que eu vou te mostrar aqui não é uma cópia perfeita, é uma equivalência de proposta, o mesmo tipo de algodão, a mesma categoria de peça, a mesma função no guarda-roupa, só que numa faixa de preço completamente diferente. E, em vários casos, com um detalhe que ninguém costuma mencionar: parte considerável da camisaria vendida no mundo inteiro, incluindo marca de grife, é produzida com tecido que sai de fornecedores parecidos com os que abastecem marca nacional. A diferença de preço final tem muito mais a ver com estrutura de marca do que com a origem do fio de algodão. Vamos começar pela comparação mais óbvia. No lugar da Ralph Lauren Purple Label, aquela linha de altíssimo padrão da grife americana, feita com Sea Island Cotton e fio mercerizado, cobrando valores que facilmente ultrapassam R$ 1.500 no Brasil, a substituição mais direta é a Ricardo Almeida. A marca constrói proposta inteira em cima de alfaiataria bem feita, sem depender de logotipo grande para justificar o preço. O corte valoriza o caimento no corpo, a costura se mantém firme mesmo depois de uso frequente e o tecido usado nas linhas de camisa social tem uma densidade que raramente se encontra em marca nacional dessa faixa de preço intermediária. Ela fica entre R$ 600 e R$ 900, ainda longe de ser a mais barata dessa lista, mas uma fração do valor cobrado pela linha de luxo da grife americana, cobrindo exatamente o espaço de alfaiataria séria, sem pesar o bolso da mesma forma. A segunda substituição é a mais interessante de todas, porque envolve destronar um nome que virou quase sinônimo de tecido europeu premium no imaginário do consumidor brasileiro. Marcas como Hermenegildo Zegna, que constroem reputação mundial em cima de tecido importado, fiação refinada e acabamento impecável, cobrando valores que passam facilmente dos R$ 2.000 numa camisa social simples. No Brasil, essa proposta específica encontra equivalência na VR. A marca trabalha em parte da linha social com tecido de origem europeia, vindo dos mesmos fornecedores que abastecem grife internacional, o que muda completamente a lógica do preço cobrado. Você não está pagando só pela etiqueta, está pagando por uma matéria-prima que realmente custa mais caro para ser produzida e importada, só que sem o peso publicitário embutido no valor final. A faixa de preço fica entre R$ 450 e R$ 700, cobrindo exatamente o que a grife europeia entrega lá fora. Tecido nobre, acabamento refinado, sem o preço de grife internacional. A terceira substituição é para quem pensa em Brooks Brothers, aquela marca americana tradicional de camisaria estruturada, com corte clássico e algodão piquê de boa gramatura, cobrando valores que costumam passar de R$ 1.200 quando importada para o Brasil. Aqui, a resposta brasileira mais direta é a individual,
Se o assunto é camisa social com construção consistente, a individual entrega tecido de composição transparente, modelagem que valoriza o caimento sem parecer nem apertada nem larga demais, e um catálogo que mantém padrão de qualidade entre uma coleção e outra, cobrindo bem o espaço que a Brooks Brothers ocupa no universo de camisaria tradicional americana. E o detalhe que mais chama a atenção aqui é o preço. Enquanto a marca americana cobra pelo peso da tradição e da importação, a individual entrega proposta parecida na faixa de R$ 300 a R$ 500, uma fração do que sairia uma peça equivalente vinda de fora. A quarta substituição cobre a proposta da Hugo Boss, marca associada a corte moderno, tecido leve e um posicionamento entre o formal e o executivo contemporâneo, cobrando entre R$ 750 e R$ 1.050 no Brasil. Aqui essa vaga fica com a Vila Romana. A marca constrói proposta em cima de costura muito bem executada e caimento cuidadoso, sarja e algodão penteado de boa qualidade nas linhas de camisa social, entregando um acabamento acima da média dentro da própria faixa de preço, que fica entre R$ 400 e R$ 700. A combinação de corte moderno com preço acessível entrega essa sensação de peça que parece mais cara do que realmente é, sem depender de importação e sem o preço inflado que costuma vir junto de marca internacional com um posicionamento parecido. A quinta e última substituição é sobre a Emporio Armani, linha de difusão da grife italiana, conhecida por vender muito mais o peso do nome e da águia bordada do que necessariamente um tecido proporcionalmente superior, com preço que costuma ultrapassar R$ 1.000 numa camisa social básica da linha. Aqui, a resposta nacional mais natural passa pela Elos. A marca aposta consistentemente em tecido com boa reputação de durabilidade, misturas de algodão com fibra selecionada e costura reforçada nas áreas de maior tensão, sem o mesmo peso de campanha publicitária das grifes italianas. A faixa de preço fica entre R$ 300 e R$ 380, entregando uma proposta de camisaria confiável, sem os relatos recorrentes de queda de qualidade que costumam acompanhar marca que investe mais em imagem do que em construção real da peça. Vale ainda mencionar um grupo de marcas que não se encaixam perfeitamente em nenhuma dessas 5 substituições diretas, mas que merecem entrar na conversa porque surpreendem positivamente quando você olha além do óbvio. A Aramis, principalmente na linha Premium, trabalha com algodão de fibra longa e modelagem bem cuidada, competindo de perto com propostas de grife internacional de entrada. A Dudalina, apesar de vir enfrentando relatos de oscilação de qualidade em determinadas linhas mais recentes, ainda mantém peças pontuais de bom padrão dentro do catálogo, principalmente em coleção mais elaborada, então vale sempre checar a linha específica antes de descartar a marca inteira. E existem ainda operações menores, regionais, que trabalham diretamente com fornecedor de tecido de qualidade, sem grande estrutura de loja física, entregando proposta parecida com essas 5 marcas principais, mas exigindo um pouco mais de pesquisa de quem está disposto a procurar além da prateleira mais óbvia do shopping. O padrão que se repete em todos esses casos é sempre o mesmo: a grife internacional ou a marca nacional que decidiu se posicionar como grife tem uma estrutura de preço que embute contrato de embaixador, campanha publicitária multimídia, loja conceito em ponto nobre e distribuição internacional. Tudo isso somado ao custo real do tecido. Uma marca nacional menos badalada, mesmo entregando tecido de origem parecida ou até idêntica, investe o recurso de forma diferente, em matéria-prima e em controle de qualidade, não em contrato publicitário de 9 dígitos. Quem nunca compara gramatura, composição e origem de tecido entre uma opção e outra acaba pagando pelo nome, achando que está pagando pela qualidade, quando na verdade só está comprando sempre na prateleira mais cara, sem necessidade real. Agora, deixa eu resumir rapidamente essa adaptação toda. No lugar da Ralph Lauren Purple Label,
a Ricardo Almeida, cobrindo alfaiataria de padrão elevado por uma fração do preço. No lugar de grifes europeias como a Hermenegildo Zegna, a VR, trazendo tecido de origem parecida sem o peso publicitário embutido. No lugar da Brooks Brothers, a Individual, entregando construção consistente e camisaria tradicional bem feita. No lugar da Hugo Boss, a Vila Romana, cobrindo o corte moderno com preço muito mais acessível. E no lugar da Empório Armani, a Elos, entregando tecido confiável sem depender do peso do nome para justificar o valor cobrado. Fora dessas 5 substituições diretas, ainda ficam de bônus as linhas Premium da Aramis e as peças pontuais bem construídas dentro do catálogo da Dudalina para quem tem paciência de separar a linha certa antes de decidir. O ponto central de tudo isso não é dizer que grife internacional não vale o preço. Algumas realmente entregam diferenciais reais de consistência e controle de qualidade que fazem sentido para quem pode e quer pagar por isso. O ponto é mostrar que existe, sim, um caminho nacional competente para quem quer montar um guarda-roupa de camisaria social de qualidade, sem depender de importação, sem pagar o peso de campanha publicitária embutido em toda peça de grife e sem abrir mão de durabilidade real. Da próxima vez que você for repor aquela camisa social do armário, vale a pena passar pela prateleira nacional antes de ir direto para a opção mais cara e mais famosa. Na pior das hipóteses, você confirma que a grife realmente compensa para o seu caso. Na melhor das hipóteses, você descobre que estava pagando caro demais por algo que já existia, mais barato, bem mais perto de casa.